Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da quinta semana do tempo comum, dia 10 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Escolástica. Ela era irmã gêmea de São Bento e viveu de 480 a 547. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno a Jesus. Eles viam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos como mandava os antigos. Realmente, os fariseus e os judeus nunca comiam sem antes lavar a mão como mandavam os antigos. Eles, quando voltavam das praças, tomavam banho e também apresentavam muitas outras prescrições no modo de como se devia lavar o copo, lavar as jarras e lavar as vasilhas. Então eles perguntaram a Jesus: por que os vossos discípulos não lavam as mãos como mandam os antigos? Jesus, olhando para eles, respondeu: bem profetizou sobre vós o profeta Isaías, hipócritas, como está escrito: este povo me louva com a boca, mas os seus corações estão longe de mim. Vós sabeis muito bem como deturpar a palavra de Deus para seguir os preceitos humanos. Vós ensinais isso também aos homens. Moisés escreveu na lei: amarás o teu pai e a tua mãe. E aquele que desejar a morte do seu pai e da sua mãe deverá ser morto. Mas vós dizeis bem assim, que podeis chegar perto dos vossos pais, afirmando: a oferta que eu deveria dar a vós para vos ajudar é corbã, é coisa sagrada. E assim ficais dispensado de acudir às necessidades dos vossos pais. E como estas coisas, vós sabeis muito bem deturpar a palavra de Deus e firmar somente as prescrições humanas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente hoje nós vamos entrar na escola da palavra de Deus. E a palavra de Deus existe para me exortar, para me corrigir e para me animar. E a palavra de Deus será sempre esta força misteriosa. Às vezes será uma mão muito delicada que nos acaricia, mas às vezes também será uma vara, será um chicote para nos corrigir. Na primeira leitura de hoje, ainda do livro dos Reis, nós encontramos Salomão de pé no templo do Senhor, aquele templo que ele havia construído para o Senhor. E na oração de Salomão ele diz: Senhor, o universo não te pode conter. Como é que podeis viver nesse templo que eu edifiquei para vós? Eu sei que és maior do que esse templo e que todo o universo não pode vos conter, mas mesmo assim, recebei e acolhei a oração do vosso servo e do vosso povo quando vier aqui vos suplicar. Salomão reafirma a transcendência de Deus. Salomão proclama novamente e claramente que Deus não se deixa aprisionar em um templo. Não é um templo que aprisiona o Senhor. O universo inteiro não pode conter o Senhor, porque Deus é o Deus livre, é o Deus transcendente, é o Deus santo e justo. Por isso Salomão, então, nesse momento, ele vai educando a fé do seu povo mediante esta oração que ele prepara. A oração, a obediência à palavra de Deus e também a purificação dos ritos. Eu creio que essas serão as três palavras mais importantes da liturgia de hoje: a oração, a obediência à palavra de Deus e também a purificação dos ritos sagrados. Por isso, nesse dia de hoje, nós somos convidados a contemplarmos também nós esses ensinamentos que a palavra de Deus nos apresenta. E vamos sentar ao lado de Jesus nesse momento, porque é ao lado de Jesus que nós vamos aprender que a religião não pode ser um teatro. A religião, as práticas religiosas não podem ser um teatro. Nós não podemos esvaziar
a obediência a Deus, o valor da oração e a transcendência de Deus, somente cumprindo os ritos que nós temos e as tradições também que nós temos. Por isso, nesse momento, aqueles mestres da lei que estão chegando de Jerusalém e que estão chegando juntamente com os fariseus, eles percebem que os discípulos não lavavam as mãos como mandava a tradição. Não era somente uma questão de higiene pessoal, porque vai ver que eles tenham lavado as mãos por higiene pessoal, mas era um rito que eles haviam absorvido durante séculos, de lavar de um modo diferente, de um modo próprio, ritualmente, para cumprir o preceito religioso. E é justamente este rito que os discípulos de Jesus não seguiam mais, e que os fariseus e os mestres da lei, então nesse momento eles se levantam contra Jesus e começam a criticar. Os seus discípulos não lavam as mãos como mandavam os antigos. Como haviam também as prescrições no modo de lavar os copos, de lavar as vasilhas e também de lavar as jarras. Jesus então vai dizer: bem profetizou o profeta Isaías contra vós. Que palavra dura, né? Hipócritas. Vós deturpais o sentido da palavra. Vós deturpais a obediência à palavra de Deus somente para seguir ritos humanos. Meus irmãos, minhas irmãs, isso serve para nós também. Quando nós pensamos que, ao andar na sexta-feira da paixão descalço como penitência, nos dá o direito, por exemplo, de perseguir alguém, de difamar alguém, de fofocar sobre alguém, de tratar mal alguém. Nós pensamos também que, pelo fato de estarmos comungando o corpo do Senhor todo domingo, todos os dias, isso aí não vai nos tornar melhores do que eles. Por que não? Porque nem todos aqueles que estão comungando o corpo do Senhor estão em comunhão com Ele. A comunhão vai muito mais do que o rito. Como o apóstolo nos ensinou no passado também, a circuncisão deve ser a circuncisão do coração e não somente um rito de água sobre a cabeça. Mas é a circuncisão do coração. A obediência a Deus nasce do coração humano, vive no coração humano. Por isso, as três palavras importantes dessa liturgia de hoje é a oração, a obediência e a purificação dos ritos externos que nós praticamos. Caso contrário, nós também receberemos essa advertência de Jesus que diz: hipócritas. Bem profetizou o profeta Isaías sobre vós: este povo me louva de boca, mas o seu coração está distante de mim. É uma palavra dura que vai mostrar quando nós instrumentalizamos as religiões e as igrejas, ou quando nós instrumentalizamos os nossos ritos somente como ritos mágicos, mas que são incapazes de converter o nosso coração. Incapazes. Assim, a religião vira tão somente uma religião de aparência, um teatro. Porque toda religião e todo rito religioso que é praticado, mas que não leva a pessoa à misericórdia e à compaixão, se converte em um teatro que é então condenado por Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Escolástica, rogai por nós, paz e bem.